Boa noite. Bom, então, pessoal, nós temos aqui na fórmula dos trapézios, para calcular uma integral definida no intervalo AB. Essa aqui é a fórmula, né, que está apresentada já na forma compacta, aqui h sobre 2, y0 mais duas vezes a somatória do y1 até o yn menos 1, mais o yn. Então, essa fórmula aqui, ó, que eu falei para vocês, é a fórmula prática para a estimativa do erro usando as tabelas de diferenças finitas, né? Então é B menos A, o erro na fórmula dos trapézios é menor ou igual a B menos A sobre 12, vezes o valor máximo das diferenças finitas de segunda ordem tomadas em valor absoluto, tá? E aqui, no caso da fórmula Simpson terço, tem essa fórmula aqui, né? Nós vimos então que é h sobre 3, daí vem o nome Simpson terço, né? Porque existe uma fórmula de Simpson chamada 3 oitavos, né? Então aqui é h sobre 3 vezes o y0 mais o somatório do y1 até o yn menos 1. Aqui são todas as imagens dos termos de índices ímpares, somados e multiplicados por 4. Aqui os y2 somado com o y4 é o yn menos 2, pontos intermediários de índice par somados e multiplicados por 2, e aqui a extremidade que é o yn, né? Então essa fórmula está mostrando que, no caso da fórmula de Simpson terço, né, o y0 e o yn, podemos dizer que tem peso 1 aqui nesse parênteses, né? Os y's, onde o i é ímpar e é intermediário, tem peso 4, o yi, onde o i é par e é intermediário, ele tem peso 2, né? Somo todas essas quantidades e multiplico por h sobre 3. Então, observar que nessa fórmula de Simpson, né, necessariamente o n tem que ser um número par, né? O n tem que ser 2, 4, 6 e assim sucessivamente, porque a fórmula de Simpson resulta da interpolação da função f por um polinômio de grau 2, tá? Em cada conjunto de 3 pontos consecutivos. Então, para esta fórmula, a fórmula prática para a estimativa do erro é ES, né, para diferenciar aqui, o ET é o erro na fórmula dos trapézios e o ES é o erro na fórmula de Simpson, né? Então, o erro na fórmula de Simpson é B menos A sobre 180 vezes o máximo em valor absoluto das diferenças finitas de quarta ordem, lá na coluna dos YIs. Então, em resumo, né, são essas as fórmulas para calcular uma integral definida no intervalo AB. Então, vamos considerar aqui esse primeiro exercício aqui, ó. Então, pede para, dado o conjunto de pontos abaixo, né, calcular uma aproximação da integral de 0 até 1 da f de x dx e estimar o erro, né? Então, assim, pessoal, o que acontece aqui? Nesse primeiro exemplo, nesse primeiro exercício. A tabela de pontos já vem preenchida, né? Tu não vai ter acesso, tu não tem conhecimento da lei da função, tá? Isso aqui pode resultar de alguma situação experimental, onde tu vai medir lá alguma quantidade, através de algum experimento, pode ser uma medida que é um comprimento, que é uma área, que é um volume, enfim, tá? Alguma medida. E aqui os pontos, né, nos quais essas medidas foram realizadas, tá? Isso aqui pode ser, embora a gente use, né, o nome XI e f de XI, isso aqui pode ser um instante de tempo, pode ser uma posição, pode ser uma grandeza que exprima uma quantidade qualquer, tá? Então, tu tem lá uma certa quantidade de pontos. E aqui, né, nessa coluna, são os valores dos índices, né? Então, a gente sempre começa nestas fórmulas o índice com o valor inicial igual a 0,
né? Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos o x0, o x1, o x2, etc. E aqui, né, o y0, o y1, y2, y3, y4 e y5. Tá? Então, o que a gente consegue deduzir, né? Depois a gente pode fazer as contas no Excel ali para a gente transformar isso aqui no cálculo mais rápido, né? Mas vamos trabalhar aqui primeiro com os dados na forma como eles estão sendo dados, estão sendo apresentados nessa tabela. Então, observar ó, que a primeira coisa que a gente pode deduzir aqui dessa tabela, né, é o valor do A. O valor do A, que é o extremo inferior lá da integral, tá, obrigatoriamente é o valor inferior lá que o x assume na tabela. Então, o A é 0. Tá? O valor do B, que é o extremo superior, né, da integral definida, é 1, porque é o último valor aqui, ó, que aparece na tabela. E o N é também conhecido aqui na tabela porque o N é este valor aqui, é o último valor assumido pelo índice, né? Então, nesse caso, nós temos que o N é igual a 5. Ok? Alguma pergunta sobre isso aí, pessoal? Não, senhor. Tá tranquilo? Ok. Tranquilo. Tá. E outra coisa que a gente pode deduzir aqui, ó, nessa coluna, né, vocês observem na coluna do x, que é a variável independente, né, geralmente é usada a letra x, mas como o Vinícius perguntou ali no início, pode ser a letra t, né, isso é apenas uma convenção. Geralmente a gente usa o x porque, né, a gente está, digamos, habituado. Mas observa, nessa coluna ali onde aparece a variável x, nós temos que os pontos são igualmente espaçados. Ó. A distância de um ponto para outro é sempre a mesma. Isso é exatamente o valor do h. Tá? Então, nós podemos afirmar que o h é igual a 0,2. Tá? Certo? Ah, mas vamos supor que tu não percebeu, né, que o H é 0,2 ali, não se deu conta. Bom, tu pode calcular o H por essa fórmula aqui, né? Lembre que o H, como é que ele é definido lá em geral, né? É essa fórmula aqui, ó, B menos A dividido por N, certo? Então, né, se o A é 1, se o A é 0 e o B é 1, vai ficar 1 menos 0 dividido por 5, certo? Que é igual a 0,2. Então, seria outra forma, né? Digamos assim, de calcular o H a partir dos dados da tabela. Mas, a maneira mais simples é identificar, né, os valores que estão sendo dados, né? A gente pode deduzir esses valores a partir da tabela. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que pegar essa fórmula e observar essa tabela e observar que o n é um número ímpar. Então, neste exercício aqui, a gente só pode usar a fórmula dos trapézios. Não tem como usar a fórmula de Simpson, porque a fórmula de Simpson 1/3, ela exige que o n seja par. Né? Então, a fórmula dos trapézios é a única das que nós vimos, evidentemente, né? Pode ser usada no cálculo da aproximação da integral, lá vamos escrever ali, integral de 0 até 1, né? Certo? Então isso é uma coisa que a gente tem que se dar conta, né? Tem que interpretar a partir dos dados da tabela, né? Não vai tentar usar a fórmula de simples aqui que não vai dar certo, tá? Então a gente vai pegar a fórmula lá, né? Ó, vamos escrever aqui a fórmula.
e vamos adaptar. Como é n igual a 5, então o que vai acontecer? Você vai pegar essa fórmula aqui e vai adaptar. Então, tu terá aqui, ó, vai terminar no y4, né? E aqui será o valor do y5. Tá? O que a gente faz? Bom, nesse caso, né, a gente só vai substituir os valores da tabela aqui nessa fórmula. Né? O H é 0,2, então a gente vai colocar aqui. Né? E assim sucessivamente. Ó. Quanto é que é o y0? Vamos lá. Y0 é 1. Né? Então está aqui. Mas aqui, ó, aqui são os pontos intermediários que aparecem nesse parênteses aqui, né? Ver se eu consigo colocar aqui, ó. 1,2408. Vou copiar aqui. Aqui. Mais 1,5735. Aqui a gente tem que cuidar, né? Porque a gente tá, na hora de digitar, a gente pode pressionar uma tecla errada, enfim. 2,0333 mais o 2,6965. E aí vem o Y5, né, cujo valor é 3,7183. Tá. Então tá. Então isso aqui é mais para mostrar, né, qual é a lógica, digamos assim, da utilização da fórmula quando vocês tiverem que usar a tabela. Né? Então vocês vejam que tem um parênteses aqui, ó, agrupando, né, os 4 pontos intermediários que aparecem na somatória aqui, ó, o y1 mais y2, vamos botar aqui. E aqui. Ó, y1 mais y2 mais y3 mais y4, né? Soma e multiplica por 2, e soma com as extremidades, tá? Mas para efeitos de cálculo dessas quantidades aqui, o melhor é a gente usar a velha planilha lá, pessoal, tá? Porque vocês vão ver aqui que é bem melhor de fazer isso na planilha. Então, estou abrindo aqui para a gente... Ah, tem uma ali que já estava aberta, mas já estava disponível ali. Deixa eu só fazer o seguinte. Vou abrir uma da outra aula, que daí já armazena tudo numa só. Bom, então tá aqui. Vou botar aqui para... Então aqui, ó. Vou botar aqui o I, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O XI é 0, 0, 2. Bom, aqui a gente pode ser mais rápido aqui, né? Ó, põe lá, igual. A célula de cima somada com 0,2, né? Aí arrasta aqui, ó, pronto. Tá. Aí vem o YI, né? Vou escrever assim. Aí eu tenho que copiar de lá. Ó. Vamos ver aqui. Eu não sei se ele vai copiar aqui, mas vamos tentar fazer assim, se não der eu vou ter que digitar. Não deu certo. Não sei o que ele reconhece aqui, acho que ele não vai reconhecer como número isso aqui, eu vou ter que tirar. 1,2408, 57,35,
2,033, 2,6965 e finalmente ali o 3,7183. Vou ajeitar aqui, ó. Muito bem. Então, olha só, para eu calcular a integral, eu vou botar o i aqui, né, eu vou identificar aqui algumas quantidades, né? Ó, vou colocar aqui vou botar aqui na célula aqui, ó, o H, né, e vou botar o 0,2 lá, tá? Eu vou pintar de amarelo ali para chamar atenção, e aqui eu vou escrever o desenvolvimento da fórmula, que é aquele cálculo que a gente quer fazer ali, tá? Eu acho que é melhor vocês usarem quando for fazer uma avaliação, que fica mais fácil fazer as contas, né? Ó, então, pega lá a célula que está o H, né? Divide por 2 vezes. Aí vem aqui, ó, primeiro o valor do Y, né? Mais 2 vezes, marca aqui, ó, os pontos intermediários e faz a soma. Mais, opa, não, mas eu acho que ele pegou errado aqui. Eu abri a soma primeiro. Soma esta célula até essa aqui. Olha, mais este resultado aqui. Ó, então, olha só, ficou a célula I4, né, que é o Y0, mais 2 vezes a soma das células I5 até I8, mais a célula I9, aí fechou parênteses. Tá? Vamos ver se está certo isso aqui. H sobre 2, 4, 4, aí a soma aqui desses aqui até I9, né? Então, aqui é o valor da integral, tá? Bom, se vocês tiverem, né, a gente pode ficar em dúvida, né, a gente pode fazer a soma aqui, ó. Vamos fazer a soma aqui na calculadora. Aqui vai dar 0,1. Vamos somar essas parcelas aqui primeiro. Vou fazer o seguinte, vamos usar a calculadora aqui do próprio computador aqui. Mais fácil. 1,2408 mais 1,5735 mais 2,0333 mais 2, então vou substituir aqui essa quantidade, opa, 1,2408 mais 1,5735, 2,033 mais 2,6965, 7,5441. Vamos calcular essas quantidades aqui. Vezes 2. Ficou 15,0882.
soma com 1, soma com 3,7183, dá 19,8065. Vezes 19,8065. Multiplica por 0,1, é só colocar a vírgula para o lado ali, né? 1,98065, né? Vamos ver lá quanto é que deu. Tá aqui, ó. Tá? Não tá certinho. Bom, como é que a gente estima o erro, então, né? Aqui a gente vai fazer, ó, vamos botar aqui a letra D do YI, e eu vou botar aqui, ó, nessa anotação, vou marcar o símbolo, a letra grega, e ele pega e substitui pelo delta. Tá? Tá marcando, não tá querendo. Tá. Agora deu. E aqui eu vou botar o símbolo desse jeito aqui. Ó. Como é que a gente calcula essas quantidades aqui, pessoal? Para eu calcular a diferença finita aqui na linha onde o I vale zero, a gente vai fazer o valor do Y1 menos o Y0. E dá Enter. Depois só arrasta aqui. Ó. Vai ficar o Y2 menos Y1, o Y3 menos Y2, Y4 menos Y3, estão aqui as diferenças finitas de primeira ordem. E aqui a mesma lógica. Ó. Para eu calcular a diferença de segunda ordem, eu faço a diferença finita de primeira ordem em I igual a 1 menos a diferença de primeira ordem em I igual a 0. Aí, pá, subtrai. Aí, arrasto aqui, ó. Né? E aí, como é que vai funcionar aquela fórmula? Tu vai pegar e vai analisar aqui, ó, nesta coluna, qual é o valor maior em termos absolutos. Tá? Se tu olhar aqui, ó, este aqui, 0,3586, é o maior valor em termos absolutos, né, que pode ser utilizado aqui. Então, 0,3586. Né? Então, lá naquela fórmula, estimativa do erro. Né? Vai pegar aquela fórmula do erro, a fórmula dos trapézios, né? Aqui, ó. Vai ficar, então, ó, 1 menos 0, né, vezes o valor máximo ali das diferenças de segunda ordem, que é 0,3586. Então é só fazer essa divisão aqui por 12, né, que terá o resultado do erro aqui. Né, 0,3586 dividido por 12. Vamos ver. 3586 dividido por 12. Então, 0,02988. Então, é um erro ali, ó. A estimativa é em torno de 3 centésimos, aproximadamente, né? Que o erro cometido nesse cálculo aqui. Tá? Então, é um erro, né, bem pequenininho para essa quantidade de pontos, né? Uma quantidade de pontos pequena. Então, é um esforço que não é muito grande, né? E que a gente pode fazer uma estimativa sem ter a lei da função. Né? Aí depois dá para completar aqui, mas esse quadro aqui não necessariamente precisa completar, né? A gente pode copiar aqui da planilha. Ó. A gente copia daqui e transporta para lá. É o seguinte, eu vou botar aqui.
Pronto. Então tá aí, tá feito o cálculo. Ok, pessoal? Eu sei que é meio confuso aqui, sai de um arquivo para outro, mas tá aí o desenvolvimento todo completo, né? Então a gente sabe, a gente pode concluir, né? Vou escrever aqui uma conclusão para dar uma certa ordem aqui para esse negócio, né? Que a integral de 0 até 1 da função é aproximadamente 1,98065, né? com, com o erro, que é esse aqui. Tá? Ok? Bom, aí tem um segundo exemplo aqui, pessoal. Vou fazer esse segundo exemplo aqui. Vou dizer assim, uma equipe de engenheiros responsável pela construção de um trecho de estrada de 180 metros de comprimento, né, por 24 de largura. Então, o comprimento é o segmento AC, 24 de largura é o segmento AB. Cortando um morro, deseja estimar o volume de terra que será removido na execução da obra. Né. Para tanto, foram medidas as alturas da seção transversal do morro e os dados em metros estão na tabela 2. Aqui é a tabela 2. Enquanto o volume de terra sendo removida, supondo que a altura do morro não varie entre a linha central e as margens da estrada. Estimar o erro de acordo com a fórmula usada. Então vocês têm esses dados aqui, ó. E está aqui a figura. Né? Então é um morro, né? Ele vai fazer esse corte aqui assim, tá? E aqui a seção reta, ó, tá? Do ponto A até o ponto C, essa linha pontilhada aqui. Então essa seção reta aqui, que tem aqui do outro lado também, né? Então tu tem que observar que isto aqui, né, vai ser, digamos, a base, né, da seção transversal ali, né, que foi da quantidade de terra que foi removida, né? Aí tu tendo a área dessa seção transversal aqui, tu multiplicando pela altura, tu vai ter uma estimativa do volume, ó. O volume é igual à altura vezes a área da seção transversal, né? A altura é a distância entre o A e o B, né, que é dado ali no enunciado do problema, que é 24, 24 metros de largura. Né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Né? Tem que usar esses dados aqui. Ó. Nós temos esses dados que, como é que a gente interpreta isso aqui? Né? Ó, no ponto zero a altura é zero, porque seria esse pontinho aqui, ó, né? Depois, distante 30 metros ali do ponto A altura é 7. Né? Então caminha aqui, ó, 30 metros, média altura deu 7. Né? Depois caminha mais 30 metros, chega no ponto 60. A altura deu 25. Tá? Ó, mais ou menos aqui assim, a média altura dá 60. E aí vai indo, de 30 em 30 mediu, né, a altura até chegar nos 180 lá, ó, que de novo a altura é zero. Né? Certo? Então nós temos aqui, ó, esses pontos. Vamos pegar aqui a planilha. Vamos fazer o seguinte. Ó, vamos abrir uma outra planilha aqui. Vamos botar aqui.
Eu vou tentar descobrir, vou copiar aqui. Então aqui eu vou botar o i, né? Aqui o xi, digamos, e aqui o yi, tá? Vamos botar os pontos aqui. 0, 30. Bom, aqui a gente pode fazer aquele esqueminha, né? Vamos somar de 30 em 30, que é mais rápido aqui. Ó. E a célula anterior, mais 30. Tá? Aí arrasta aqui, até chegar no 180. Né? Então, ó, aqui é 0, né? E aqui é anterior mais 1. Arrasta aqui, ó. E o y e são os valores dados ali. 0, 7, né? 25, 24, 16, 10 e 0. Né? Eu vou deixar aqui a diferença de primeira ordem pronto ali, a diferença de segunda ordem pronto. Tá? Depois eu ajeito a anotação aqui. Né? Então o que acontece aqui, né, pessoal? Ó, eu quero calcular a integral. A integral, eu já vou usar a fórmula direta aqui. Eu vou botar o h é 30, né? Vou botar o h aqui, ó. É espaçamento ali na coluna do x. Né? Aqui, então aqui nessa, agora eu vou preencher a célula para calcular a área, né? Então vai ficar o h dividido por 2 vezes esse valor aqui, mais 2 vezes a soma deste ponto até o penúltimo, estou usando aqui a fórmula dos trapézios, né? Mais esta última célula aqui. Né? Aí eu vou botar um parênteses para fechar aí, do Enter. Tá? Então aqui eu vou botar trapézios, e aqui eu vou botar Simpson, 1/3. E a fórmula do Simpson 1/3, então. Ó, é h sobre 3 vezes o y0 mais 4 vezes o y1 mais o y5 mais o y3 mais o y5. Fechou parênteses. Mais 2 vezes o y2, o y2 mais o y4, fechou parênteses, mais o y6, aí fechou. Tá? Deu o mesmo resultado. Tá? E aqui o erro, ó. O erro por trapézio e o erro por Simpson. Tá? Então, para calcular o erro por trapézio, vou botar essa fórmula aqui, tá? Essa célula aqui ficou ruim. Seguinte, vou botar mais para cá o H. Então aqui, ó, vou botar no lugar dessa célula, vou botar essa aqui. Vai dar o mesmo resultado. E aqui a mesma coisa. Vou tirar isso aqui. Aqui vai ter a diferença, então, de terceira ordem. E aqui a diferença de quarta ordem. Tá? Aqui a gente começa a fazer as operações, né, de subtração para determinar a integral pela fórmula dos trapézios. E melhor dizendo, a estimativa de erro. Né? Então, a gente vai fazer igual a este menos este e arrasta aqui. Aí vai fazer a mesma coisa aqui. Aqui vai fazer a subtração da diferença de primeira ordem menos a diferença de ordem 0. Arrasta aqui.
Mesma coisa, a lógica é sempre a mesma, né? Subtrai este menos este. Vem para cá. E aqui, tirar essa cor amarela aqui. Mesma coisa, né? Subtrai este valor menos este e copia e arrasta. A estimativa do erro pela forma dos trapézios, né? Eu terei que calcular, então, B 180, né? Ó, este valor menos este aqui, dividido por 12, né? Vezes a diferença de segunda ordem com o máximo valor absoluto, que é esse aqui, ó, 19, né? Então, põe ele 19 e tá aqui o erro. Opa, essa célula aqui estava totalmente fora do lugar. Vamos botar aqui, ó. De novo. Parênteses. Este menos este aqui, divide por 12 e multiplica por 19. E o erro na fórmula de Simpson, vamos olhar lá. O erro na fórmula de Simpson é B menos A sobre 180 vezes o máximo das diferenças de quarta ordem. Tá? Então, é 180 menos zero, né? Dividido por 180 vezes a diferença de quarta ordem tomada com valor absoluto. O maior valor é 42. Então, vocês vejam que o erro na fórmula de Simpson é, né, a estimativa de erro é menor, tá? Embora os valores tenham resultado valores iguais aqui. Vamos conferir. Tá. Então, beleza. Tá. Agora, eu tenho que calcular o volume, né? Então, a estimativa do volume, o volume é o H multiplicado pela área. Aquele valor que a gente calculou é a área, tem que multiplicar pelo H, que é o 180. Não, o 24 aqui. Né? Pela figura, né? Essa aqui seria a altura aqui. Eu imagino que fosse removido esse prisma aqui, né? Dessa quantidade de terra aqui, ó. Essa distância entre as duas paredes aqui é 24, né? Então o volume, pega e multiplica essa quantidade aqui por 24. Em metros cúbicos é 59 mil metros cúbicos de terra aproximadamente a serem removidos. Ok, pessoal? Então, por último, um exemplo de cálculo da eficiência luminosa de uma lâmpada, né, que equivale a calcular essa integral aí, ó. Integral que corresponde à eficiência luminosa, que é representada por esta variável aqui, ó. Tá? EFF é 64,77 vezes a integral de A até B de 1 dividido por x na quinta vezes E elevado na 1,432 multiplicado por T vezes x menos 1 dividido por T elevado na 4. Né? Onde o A, então, é essa quantidade aqui, o B é esta quantidade aqui. Então, a gente pode abrir a planilha aqui, ó, e inserir os dados. Vamos fazer isso. Vou botar aqui.
Então assim, né, pessoal, o que a gente vai fazer aqui primeiro? A gente vai botar o A, o B e o N, tá? O A é 4 vezes 10 a menos 5, né? Então, essa célula aqui é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 5. A gente pressiona Enter lá, tá? O B é 7 vezes 10 a menos 5, isso. Se bota o igual lá, ó, 7 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Aí pressiona Enter e o N é 10. Então vamos alinhar isso aqui para ficar mais bonitinho. Aqui vamos botar o H então. O H vai ser o valor do B, né? Menos o valor do A, dividido por N. A gente vai fazer aqui, ó, o I, o XI e o YI. Né? Mas o YI depois a gente vai ter que descobrir como é que a gente vai fazer para calcular. Então a gente vai botar aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? O A é o primeiro ponto, é 0, essa célula aqui é igual a essa. Então, igual essa aqui. Esta aqui como é que tu vai fazer? Tu vai calcular esta mais o H. Certo? Aí tu vai arrastando aqui até que deu o valor do B, né? Então tu arrasta aqui, ó, até completar, né, de modo que atinja a linha onde a célula do I vale a 10, né? Arrasta aqui até chegar no 10. E agora tu vai arrastar aqui, né? Até chegar lá. Opa. Igual a esta célula mais esta aqui, né? Ele tem que pressionar F4 ali para congelar aquela célula. Aí depois tu arrasta, aí vai dar certo. Tá? E agora tem que dar um jeito de calcular aquela função ali, que é uma função complicadinha. Né? Então, como é que a gente vai fazer? Vou botar aqui o T. Né? O T é 3.500, eu acho. 3.500 Kelvin, tá? 3.500. A gente vai botar aqui, ó. Primeiro a gente vai calcular o x na quinta. Xi elevado na quinta potência. Aí pegar essas células todas aqui, que aparecem na coluna do xi, e aí tu eleva na quinta potência, tá? Aí vai dar uns números bem pequenininhos, não tem problema. Tá. Agora tu vai fazer... vou botar aqui assim, 1,432 vezes t vezes x menos 1, que é o que tem no expoente ali, daquela exponencial ali, tá? Então a gente vai multiplicar 1,432, vai multiplicar por esta célula do t, vai pressionar um F4 aqui, opa, vou botar o sinal de igual lá, né? É 1,432 vezes a célula que contém o T, congela ela, vezes o X, menos 1. Tá. Aí tu vai arrastar aqui. Tá? Agora tu vai calcular a exponencial desse negócio todo aí. ESP, cálculo da exponencial. ESP de 1,432 tx menos 1.
Aqui, ó, nessa célula vai botar igual, a gente vai apertar ESP, pressionar ESP, de quem? Deste número, fechou parênteses, tá? Aí tá. Aí calcula a exponencial de todo mundo. Aqui tu vai multiplicar a coluna do x na quinta pela exponencial. Ó. Essa coluna multiplicada por essa aqui. Então vai fazer a coluna do x na quinta multiplicada pelo valor da exponencial. Isso. Aí tu vais fazer 1 sobre esse valor. Né? 1 dividido por esse valor. E agora vai pegar esse valor aqui, vai fazer 1 dividido por esse valor aqui. Aí vai estar aqui. Está pronto para fazer os cálculos. Ó. Valor da integral é igual a 64,77 vezes h sobre 2, né? H sobre 2 vezes este valor, vamos fazer pela fórmula do trapézio aqui, mais 2 vezes a soma deste número até aqui, fechou parênteses, mais este número, fechou parênteses, tudo isso dividido por esta célula elevada na quarta potência. Ó, então esse valor aqui, ó, é o valor da eficiência, desculpe. Deixa eu só ver aqui para vocês, depois eu posso confirmar direitinho o valor. Tá? Mas é esse valor aqui, ó. 81.184, né? Divide isso aqui por 100. O que eu fiz aqui? Essa célula. É isso aí. Depois eu confirmo com vocês aqui os resultados, mas a ideia é essa. Então é isso, pessoal. Vou encerrar, deixa eu só... Tá, então são exemplos, principalmente os dois primeiros, né, porque o terceiro exemplo é só uma função meio complicada, mas ela tem uma fórmula, né? Os dois primeiros tem aquela tabela de pontos, e aí tem a ideia de fazer estimativa de erro usando aquelas fórmulas práticas ali. Então, assim, com isso está concluído esse estudo das fórmulas de integração numérica. Tá? Eu vou, então, aguardar vocês entregarem esse trabalho que vocês estão fazendo, né? E eu estava olhando ali o nosso calendário, acho que eu vou fazer mais um trabalho bem curtinho na semana que vem, tá? E daí eu estou pensando assim, ó, vai ter 5 trabalhos, é isso? No total. Sim. Então, dos 5, tá, eu vou pegar as três maiores notas para calcular aquela média de trabalhos. Assim, não vai causar transtorno para ninguém, porque teve gente que teve dificuldade para entregar os trabalhos, então aí, né, resolve esse problema.
Então, além dessa média de trabalhos, tem a nota da avaliação A1, que já foi feita, né? E depois vai vir a nota da avaliação A2, que vai ser feita mais para frente. Tá? Então, na semana que vem, eu vou fazer um trabalho bem curtinho, acho que terça-feira eu posto ali no Moodle o trabalho, né? Vai ser uma questão só sobre integração numérica, vou dar 2, 3 dias para entregar, e quem tiver notas boas, por exemplo, talvez nem precise fazer. Por exemplo, quem tirou, sei lá, 2, 10 e um 9, né? Aí talvez nem seja o caso de fazer, tá? Porque vai fazer pouca diferença. Mas aí é uma opção, né, que cada um vai poder escolher se vai fazer ou não, tá? E aí eu pretendo na semana que vem aproveitar as 2 últimas aulas aí para desenvolver as fórmulas de resolução numérica de equações diferenciais ordinárias, né, que eu acho que é o que vai dar tempo de fazer. Certo? Porque daí já a gente está chegando no final do semestre, aí começa aquela fase de avaliações, né, que a gente tem que postar e tem que esperar vocês entregarem. Então, para conseguir ter um intervalo de tempo razoável aí, no caso das avaliações mais longas, né, o recomendável é uma semana. Então, talvez eu consiga fazer alguns exercícios sobre equações diferenciais ordinárias, né, antes da gente partir para essa fase aí das atividades de avaliação. Tá? No caso de vocês que têm acompanhado as aulas, aí, eu acho que né, vocês têm tido condições, conseguiram entregar os trabalhos, tem notas, né, que estão boas, então acredito que no caso de vocês não vai ser muito problema, né, conseguir entregar essas atividades finais e conseguir, né, atingir o objetivo já no final desse mês, início do mês que vem. Né? Como vocês sabem, né, no final do semestre tem aquela avaliação extra. Então, para quem não conseguir entregar ou não conseguiu fazer, né, a avaliação 1 ou a avaliação 2, tem a avaliação extra. Né? A avaliação extra servirá para substituir, né, uma das notas aí que vocês eventualmente não tenham conseguido fazer, da avaliação 1 ou da avaliação 2. Tá? Então, acho que é isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre essa questão das avaliações, da forma de cálculo, etc. Não, senhor, não tem nenhuma dúvida. Então, ótimo. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Eu sei que os exemplos, às vezes, misturam ali aquelas planilhas com os documentos, mas é o recurso que a gente tem aqui, né? É o jeito. Tá? Aí depois eu vou publicar o enunciado dos exercícios, tá? E aí já coloco a planilha ali, se quem quiser utilizar as planilhas, elas estão meio prontas, assim, é conveniente. Né? Aí no caso de vocês fazerem um trabalho, o que vocês têm que fazer? Né? Fazer como eu fiz ali, ó, copia, né, os resultados da planilha lá para o arquivo do Word e aí gera um PDF, né? Aí entrega o PDF lá. Tá? Vai ficar mais tranquilo e mais seguro para mim. Boa noite, senhor. Boa noite, então. Até terça-feira. Até. Eu fiz no Excel. Posso gerar um Excel do PDF, um PDF do Excel e postar? Pode, só que daí tem que ter o teu nome, né? Em algum lugar para eu saber, né? Sim, eu coloquei. Tá bom? Ok, boa noite. Falou, boa noite.